contra um de velocidade, é só ele. A não ser que o Plata esteja jogando aberto no lugar do Carrascal, que não foi isso que nós vimos. Né? Então, o único jogador para sair no 1 contra 1 que o Flamengo tinha era ele. E aí ele tentou, e é natural. Só que do outro lado é aquela história. O cara joga bem, você começa a se adaptar. Opa, peraí, eu vou jogar contra o Samuel Lino. Eu vou me organizar direitinho. Então você tinha o William, você tinha o Christian, que dá uma mão danada ali para ajudar na marcação, você tem o Romero que fecha, Fabrício e o Bruno fazendo a cobertura, você tem um sistema de organização para justamente evitar que esse jogador tenha ou leve vantagem sobre o William, vamos dizer assim. E ele encontrou dificuldades, é normal, isso faz parte, mas como no próximo jogo ele pode pegar na bola e encontrar facilidades, porque talvez ele esteja mais tranquilo, mais relaxado, mais próximo jogo é contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Mas assim, é natural você ter esses altos e baixos depois de muito tempo que você está na Europa, muito tempo assim, você está algum tempo na Europa, você volta, você tem uma sequência, se eu não me engano, ele não saiu, ele jogou quase todos os jogos. Sim, ainda foi para a seleção. Até a mesma, por exemplo, o próprio Jorginho, também não é mais o mesmo Jorginho que chegou. Então, chegou a se lesionar, o Jorginho. Já se lesionou, quando o Jorginho chega, o Jorginho, se não me engano, faz 10 jogos seguidos. Aí ele deu uma queda. É natural, o próprio Saúl. Saúl chegou um pouquinho mais acima do peso, começou... Entrou em forma. Agora também está encontrando dificuldades. Por quê? Porque os times começam a mapear aonde o cara joga, aonde ele passa, como ele se movimenta. E aí tem dificuldades. Uma coisa é você jogar com um elenco qualificado. O Cruzeiro tem um elenco qualificado, bons jogadores. E outra coisa, quando você joga contra times que têm elencos limitados. Aí o Flamengo deita e rola. Felipe Luiz falou sobre este momento do Samuel Lino, as críticas, as vaias recebidas ontem à noite no Maracanã. Roda o Felipe. Bom, primeiro que o Lino, todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou quando ele chegou aqui. E todo jogador, e principalmente aqui no Flamengo, oscila, né? O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil. O jogo da Libertadores teve uma carga grande, depois 3 dias teve que jogar também contra o Corinthians, onde foram jogos muito difíceis, e eu optei por dar essa sequência de minutos para ele, e fisicamente, talvez ele sim, que os dribladores são os jogadores que mais perdem bola. Isso é uma coisa natural do futebol, nas estatísticas, em todos os lugares. Então, sempre que você tem um driblador, que no nosso caso será Cebolinha, Michael, Samuel Lino, o próprio Plata quando joga aberto. Então, são jogadores que são dribladores e eles arriscam o 1 contra 1 e se expõem muito. É claro, e quando o jogador começa a escutar a arquibancada vaiando, a confiança para tentar o lance individual diminui, e aí o cara acaba perdendo o que tem de melhor na sua característica. Ramon Abate Abel, Pascoalzinho, aquele lance que você falou no comecinho do Equipe F dessa sexta-feira. Vamos ver com mais atenção agora? Vamos lá. Antes de vocês 3 opinarem a respeito, olha lá. O Varela, é o Varela ali, né? Ele deixa pro Rossi. Isso, pelo que eu entendo de regra de futebol, não sou, admito, profundo conhecedor, isso caracteriza recuo de bola. Será que nosso Carlos Eugênio Simon, árbitro de 3 Copas do Mundo, pensa como eu? O Simon vai falar deste lance e dos lances envolvendo o Daverson na partida do Fortaleza contra o São Paulo. Um deles, a expulsão do Rigoni, e o outro, a entrada dura no preparador físico. Roda o VT do Simon, por favor, Fabrício. E aí, pessoal do Equipe F, Pirral e os demais companheiros. Um abraço a todos. Depois da rodada polêmica de quarta-feira, ontem tivemos 3 jogos. Né? Teve um lance em que o São Paulo venceu o Fortaleza por 2-0 e o árbitro Anderson Daronco poderia ter dado um cartão no Daverson, que ele dá um carrinho e acerta, né, o adversário fora do campo. Mas enfim, passou batido, a atuação no mais foi tranquila e o São Paulo merecidamente venceu por 2-0, tendo um jogador bem expulso. Foi por cima da bola, o Rigoni, por cima da bola e acertou o tornozelo do adversário. Jogo brusco grave, cartão vermelho com auxílio do VAR. Já no Maracanã, um jogo tenso, pegado e bem disputado. Ramon Abate, o árbitro, e tivemos uma bola em que o jogador do
O Flamengo vai sair jogando, ele dá um tapa para o lado. Quando o jogador deliberadamente dá um passe para o goleiro na intenção de ludibriar, de ganhar tempo. E não foi o que aconteceu. Portanto, o jogo que segue, decisão correta da arbitragem. Um abraço a todos, bom final de semana. Vai, Pascoalzão, discute com o velho agora. Não, eu sabe que eu tenho o Simon é assim, mais do que a amizade eu tenho pelo Simon, um enorme respeito pelo Simon. Mas eu discordo. Para você foi deliberado. Para mim foi deliberado. Ele pega a bola, sai jogando, o goleiro fala, sai. O que pensou o Varela? Ele vai quebrar a bola. Aí vem quem que vem ali do Cruzeiro, não lembro quem que veio. Acho que era o Matheus. O Matheus vem para dar o bote. Na hora que ele pega a bola com a mão, o Matheus já levanta pedindo a falta. Levanta a mão pedindo a falta. Chegou na hora. Eu, se estivesse jogando, também pediria. Ou não? Ou você não, José? Eu também, olha lá, ó, pegou a bola, sai jogando. Sai, Varela, sai, Varela. Lógico. Pegou, vai quebrar daí. Ele vai bater daí. É o Matheus mesmo. Aí o Matheus vai lá e dá um bote nele, olha lá. O Matheus tá pedindo ali, ó. Tá vendo? Eu, leigo, claro, eu não sou árbitro de 3 Copas do Mundo. Eu fiquei realmente ali, pensei, falei, puxa vida, o árbitro não viu isso? Não viu ele? Vai apitar o jogo domingo também no Corinthians? Isso aí tá errado. Não, o choque ele vai apitar. Isso aí não foi sem querer, né? Isso aí não foi sem querer, né? O Varela já estava com a bola, deixou a bola pro Rossi. O Varela ia sair jogando, perfeito? O Rossi fala, sai, Varela. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Diga. Não foi sem querer. Não foi sem querer, gente. A regra 12 existe para poder exatamente coibir a intenção, né? E assim, eu também tenho uma tendência mais a concordar com o Pascoal, embora jamais teria a audácia, ou como diria o Felipe Melo, a ousadura de discordar do mestre Carlos Jeremias Simon, porque ele tem lá a regra debaixo do braço, ele tem lá, né, a enciclopédia toda, vai lá, você consulta lá e tem a decisão, tá tudo certo, beleza. Uma coisa é o que diz a regra, e talvez o árbitro tenha acertado pela regra. Outra coisa é por que a regra existe. Ela existe para caracterizar algo. E para mim, o algo que a regra queria caracterizar foi caracterizado desse lance. É o meu ponto. Eu também fico com essa manifestação do Rafa e a minha manifestação. Eu entendo. Você vê, né? A gente tá aliviando por cima, né? Quando ele tava lá no campo apitando, a gente carcava em cima dele. Virou nosso companheiro, agora a gente alivia pra ele. Que tem daquele chucro, cara. daquele chucro que aparece lá, ele é completamente diferente. Completamente diferente. Aquilo é o personagem, né, Pascoal? Aquilo é o ator é outra coisa, aquilo é o Pascoal, aquilo é o personagem. Isso aí é um ser humano espetacular. Eu também não conheço ninguém que conheça o outro Neto e não goste demais dele. Eu tenho muito carinho por ele, muito carinho pelo Neto. Agora vem cá, uma perguntinha mais, digamos, apimentada para o final de semana, pensando na rodada do final de semana e na briga pela liderança do Brasileirão. Quem que tem a parada mais dura? O Flamengo enfrentando o Bahia... Sem 8? Calma. O Bahia mais bem colocado do que o São Paulo no campeonato. Eu já sei qual vai ser o outro duelo. Eu já sei, vai. O Palmeiras enfrentando o São Paulo. É óbvio que o Bahia está um tempão sem ganhar do Flamengo. O São Paulo e o Palmeiras... Aliás, o Rogério Ceni tem um problema seríssimo com o Flamengo. Parece que nunca ganhou do Flamengo, o Rogério Ceni. Ele nunca pontuou. O Palmeiras pega o São Paulo. Isso é um choque rei, gente. O São Paulo, o jogo Isso é um jogo diferente. Eu farei isso na redação. É um jogo diferente, cara. O Fabrício discorda, acha que a parada do Flamengo é mais difícil. É que o Flamengo deve, inclusive, poupar alguns jogadores nessa partida. A gente acabou de falar. Aí equilibra um pouco mais, né? Diga, Rafa.
Não, aí equilibra um pouco mais. É. Se o Flamengo mexer no time, se Isso. colocar jogadores que não vêm atuando com frequência, aí dá uma equilibrada. Agora, na teoria, um jogo com o outro, indubitavelmente, a vida do Palmeiras é muito mais difícil que a do Flamengo. E eu nesse fim de semana. falei ontem aqui, repito hoje, os desfalques do Bahia para esse jogo contra o Flamengo no domingo. João Paulo, goleiro lesionado, Santiária suspenso, Canu lesionado, Gabriel Xavier suspenso, David Duarte lesionado, Ramos Mingo lesionado, Luciano Juba lesionado, Caio Alexandre lesionado, Eric lesionado, Eric Puga lesionado, 10. Juan Pablo lesionado 11. e Sanabria suspenso. 12. Tá fácil? Já tem jogo contra o Bahia. E o técnico Felipe Luiz já tem 2 mudanças confirmadas na equipe titular. E nós vamos falar quais são essas mudanças e quem mais pode sair da equipe e quem pode entrar. A gente vai comentar sobre isso. E vamos falar também da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Parece que o Flamengo, na verdade o BAP, entrou na cabeça da mandatária palmeirense, porque ela não para de falar do Flamengo, tá dando entrevista para todo mundo falando do Flamengo. E agora, vou até dar um spoiler para vocês, chamou os torcedores de Flamengo, o Flamengo de terraflamistas. Ah, Leila Pereira, você pelo menos nos diverte. E tem também jogador fazendo exame após sentir dores no quadril. Será que está lesionado? A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vini Casagrande vai crescendo cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo de... Esse assunto envolvendo a Libra aí, que o Flamengo na justiça bloqueou o dinheiro que os clubes iriam receber, os clubes que fazem parte da Libra, tá dando o que falar. A Leila Pereira já criticou o Flamengo várias vezes, voltou a criticar, só que dessa vez para o GE. Ela deu uma entrevista e disse o seguinte: hoje tem os terraplanistas, que acreditam que a Terra é plana. Agora tem os terraflamistas, que acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. E não é assim. Ninguém é maior que ninguém, mais importante que ninguém. Temos que botar os pés no chão. Com determinadas pessoas é impossível o diálogo. A questão não é com a instituição Flamengo, um grande clube, com grande torcida. O problema é com a atual gestão. Acredito que não existe um clube maior que o outro. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. Todos precisamos um do outro. Ninguém joga sozinho. Não é possível. Se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho. Contra o Sub-20, contra ele mesmo. Quero ver a audiência. Uma das maiores virtudes do ser humano é a humildade. Flamengo não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe. O Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola. Fecha aspas. Leila Pereira, vamos lá. Primeiro, se for titular e reserva do Flamengo, eu te garanto que vai dar muito mais audiência que muito jogo por aí, até mesmo do Palmeiras contra qualquer outra equipe da Série A. Segundo, o que o Flamengo está fazendo é apenas defendendo aquilo que acha que tem direito. E na minha concepção, está certo. Terceiro, sim, o Flamengo tem que ganhar mais que os outros. E por que o Flamengo tem que ganhar mais que os outros? É a maior torcida do Brasil, tem uma grande torcida que consome demais. Nós sabemos disso, que a torcida do Flamengo, além de ser grande, é uma torcida que consome bastante, é consumista mesmo, dá audiência. Terceiro, o Flamengo hoje é um clube extremamente estruturado. Extremamente estruturado. Eu tenho certeza que uma empresa hoje investe no Flamengo sem sombra de dúvida. Tanto é que recentemente a gente teve uma briga entre várias empresas para se tornarem aí a patrocinadora master do Flamengo. E no fim das contas, a Betano levou a melhor. Então, o que o Flamengo está fazendo é apenas defendendo aquilo que tem direito. E Leila Pereira, se a outra gestão fechou algo, cadê o papel assinado? De verdade, eu não estou perguntando, não é ironia não, gente. Eu até agora não vi esse papel, ninguém consegue ter esse papel assinado por Rodolfo Landim. E por falar em Rodolfo Landim, ele continua em silêncio, porque ele deveria responder por que ele aceitou um acordo como esse, um acordo que não é bom para o Flamengo. E por que ele aceitou? Ele também não responde. Então a Leila Pereira, ela precisa entender que não, o Flamengo não acha que a Terra, que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. Não, o Flamengo só está brigando por aquilo que tem direito. E o Flamengo está certo. O Flamengo está certo.
Eu estava vendo aqui nas redes sociais e vi até um corte da Jovem Pan, o Thiago Asmar, o pilhado, inclusive um abraço para ele, um cara que super respeito. Ele falou uma coisa que é certa, eu vou pegar aqui ao pé da letra, porque aí, para eu não botar palavras na boca do Thiago. Ele falou, se ela pensa no geral, por que ela não tira o gramado sintético? E é isso. Tá todo mundo pensando no seu próprio rabo. No fim das contas é isso. Ninguém pensa no bem no futebol brasileiro. Ninguém emite comunicado oficial para reclamar que o Corinthians deve ao Cuiabá. Ninguém emite comunicado oficial para reclamar que o Internacional deve ao Flamengo. Ninguém emite comunicado oficial para reclamar que o Vasco deve ao Internacional. Ninguém está pensando no bem no futebol brasileiro, não. Só estão pensando no bem próprio, do dinheiro. Assim como o Flamengo, e está certo. Tem que brigar por aquilo que acha que tem direito. E se a justiça permitir o bloqueio, pronto. É sinal que o Flamengo não está tão errado assim. Dito isso, galera, aí vem agora o portal R7 diz o seguinte: Leila Pereira pretende se tornar a principal e mais poderosa dirigente do futebol brasileiro. Além de bater de frente com o Flamengo sobre os pagamentos da Libra, emprestar 80 milhões de reais ao Vasco através da Crefisa, a presidente Alviverde quer que os clubes tenham apenas uma liga. Hoje há duas, Libra, que no caso Flamengo, Palmeiras, e a Liga Forte União, que o Corinthians seria da Libra e pulou para a Liga Forte União, inclusive. A ideia de Leila é ser líder ou até presidente de uma liga com os principais clubes do Brasil após o fim do seu mandato no Palmeiras em 2027. Repito, isso aqui é uma notícia do portal R7, não é minha. Eu só estou reproduzindo aqui. E na boa, ninguém vai falar do empréstimo de 80 milhões de reais ao Vasco, né? Ah, se fosse com o Flamengo, como é que estaria a internet, os programas debatendo durante horas essa situação? Então, na boa, Leila, assim, eu acho que... E o Flamengo, só para ser justo aqui, porque eu procurei o Flamengo para saber se eles têm algo a falar. Eles não vão falar publicamente, porque eles entendem que isso é uma atitude midiática da Leila Pereira para fazer com que os outros clubes também fiquem contra o Flamengo. Então, eles não vão se pronunciar oficialmente sobre isso e vão deixar a Leila Pereira falar enquanto ela quiser. Então, assim, é cada um defendendo o seu. Ninguém está pensando no bem do futebol brasileiro. Isso aí é ladainha, é história para boi dormir, tá? Vamos falar agora de campo e bola, porque Felipe Luiz terá que fazer 2 mudanças forçadas na equipe titular do Flamengo em relação ao que foi contra o Cruzeiro. Léo Pereira e Alexandre estão suspensos. Danilo, o reserva imediato do Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. É uma crítica minha a Felipe Luiz, isso não quer dizer que eu estou certo, ele está errado. Enfim, ele entende muito mais de futebol do que eu, isso é óbvio. Mas eu não consigo entender até hoje o porquê do Ayrton Lucas estar na frente do Vinha. Não consigo entender. O Vinha é um jogador que treina bem, o próprio Felipe Luiz já disse isso, jogador de seleção uruguaia, e o Ayrton Lucas não performa melhor que o Vinha. É a minha opinião. Isso não quer dizer que eu quero que o Ayrton Lucas saia do Flamengo, que ele não presta, que ele é jogador. Isso não quer dizer isso. Eu apenas acho que o Vinha está acima do Ayrton Lucas, mas é a minha opinião. E o provável Flamengo para pegar o Bahia lá na Arena Fonte Nova, domingo, 6h30 da noite, Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Saul ou De La Cruz, Jorginho Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. E é isso, é aguardar agora. O Flamengo tem mais um treino nesse sábado para definir. Será apenas um treino, né? Porque na sexta-feira os jogadores fizeram trabalho regenerativos e agora, nesse sábado, eles treinam e depois viajam para Salvador, local do confronto, repito, domingo, 6h30 da noite. Para finalizar nosso vídeo, o jornalista Pablo Ruas disse o seguinte: o atacante do Flamengo, Everton Cebolinha, esteve nessa manhã, na manhã de sexta-feira, em uma clínica localizada na Barra da Tijuca para realizar exames médicos. O jogador passou por ressonância magnética nos joelhos e no quadril. Os resultados não indicaram nenhuma lesão. Vamos lá, eu apurei essa informação, confirmei parte dela, que de fato o jogador foi fazer exames, mas foi apenas no quadril, não foi no joelho. Joelho é algo que me preocupa muito, tá? Ter problema no joelho, ainda mais Cebolinha, que já sofreu muitas lesões com a camisa do Flamengo, mas me relataram que foi apenas dor no quadril e não tem nenhuma lesão. A priori, ele fica à disposição para pegar o Bahia. Lembrando, galera, atualmente o Flamengo não tem nenhum jogador no departamento médico.
O Pulgar está entregue à preparação física e vai ficar à disposição pós-data FIFA do técnico Felipe Luiz. Os demais jogadores que não foram relacionados para pegar o Cruzeiro, Vinha, Juninho, Michael e outros, não foram por uma opção técnica. O Felipe Luiz decidiu não relacioná-los, até porque tem limite de jogadores no banco de reserva, não dá para ele levar todo mundo. Então, por estilo de jogo característica, ele escolhe os atletas.